Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Seja muito bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal. É um prazer, é uma gratidão imensa ter você aqui comigo novamente. Bom, meus amigos, eu quero nesse vídeo aqui hoje, né, desejo uma boa noite para vocês. Eu quero nesse vídeo aqui analisar esse artigo aqui da BBC que fala o seguinte, ó: por que as pessoas estão evitando dizer que são ateias? Lembrando que esse artigo é do ano passado, tá? Do dia 10 de março de 2024, fez um ano, tá? Mas eu acho que há alguns pontos aqui nesse artigo, nessa matéria, que vale a pena comentar aqui nesse vídeo. Lembrando o seguinte, vou comunicar aqui para vocês que esse artigo, tá? Vou deixar o link dele na descrição para vocês conferirem, se quiserem dar uma lida, uma conferida. Eu não vou falar sobre o artigo inteiro porque o artigo é um pouco longo e o vídeo pode ficar também muito grande, tá? Se eu for falar sobre tudo, eu acho que há alguns pontos que não vale a pena comentar. E nesse vídeo eu vou falar só sobre os pontos que vale realmente a pena comentar, tá? Os pontos que eu mais me interesso assim a falar alguma coisa. Então vamos lá. Um dos equívocos mais comuns sobre os ateus é que eles não possuem a moral que outros frequentemente atribuem à religião. Eu fiz um vídeo aqui esses dias sobre isso, tá? É o vídeo 600, Ser Ateu é Imoral? Assista até o final. Fiz um vídeo desmistificando essa visão de que o ateísmo justifica a imoralidade, ou o ateísmo consiste em imoralidade. Um ateu, por ele não acreditar em Deus e não ter a religião como, sei lá, sua base, uma base moral, um estilo de vida específico, né? Partindo do pressuposto religioso de que há um Deus, há um Criador que colocou a moral e a ética em nós e que isso está dentro de nós, né? Que a nossa essência é divina, em tese. As pessoas que corroboram, né, ou tentam expor esse ponto de vista, né, pessoas que pensam dessa forma, elas não percebem o quão equivocadas elas estão agindo, né, ao afirmar esse tipo de coisa. Até porque as evidências mostram o contrário. Eu mostrei isso nesse vídeo, tá? No vídeo 600, tá? Recomendo que todos assistam. Bom, diante de uma sala cheia de conservadores cristãos, o governador da Flórida ele fez uma declaração ousada: não sei como você pode ser um líder sem ter fé em Deus, né? Ou seja, o cara tem que ter fé em Deus para poder ser o líder competente de um país específico, tá? Será que faz sentido esse pensamento? Bom, ser ateu continua a ser uma responsabilidade política nos Estados Unidos. Bom, não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, né? Sabemos que existe a bancada evangélica e sabemos que aqui no Brasil a maioria dos líderes religiosos eles possuem a fé em Deus, né? Em tese. Você não vê um líder religioso ateu aqui no Brasil, né? Até porque não é permitido. Embora não seja tão grave como um rapaz aí quer que acreditamos, né? Um rapaz aqui que a pesquisa está citando, não vou citar o nome, que eu quero ser bem objetivo aqui na leitura. Bom, embora uma sondagem de 2020 tenha concluído que 6 em cada 10 pessoas, ou seja, de cada 10 pessoas, 6 votariam num candidato presidencial ateu bem qualificado. Menos pessoas, né, do que esse número estipulado disseram que estariam dispostas a votar num ateu do que num candidato que fosse gay, lésbica ou muçulmano. Apenas os socialistas têm uma classificação inferior entre os inquiridos. Embora a porcentagem de americanos que dizem não acreditar num poder superior tenha aumentado na última década, algumas pessoas ainda veem os ateus de forma negativa, né? Realmente faz sentido. A gente vê isso até os dias de hoje. O ateu ele é sempre tratado, né, com preconceito, né? Existe um estereótipo acima da pessoa que é ateia. Ela é vista com maus olhos, né? Uma pessoa que se considera ateia é vista de forma negativa realmente pelas pessoas. Um estudo de 2017 descobriu que as pessoas acreditam que os ateus têm maior probabilidade de serem assassinos em série do que os crentes, embora os dados federais sugiram que eles têm muito menos probabilidade de cometer crimes do que as pessoas religiosas. Aí eu pergunto a você que está assistindo esse vídeo, você prefere acreditar em quê? O que você prefere acreditar? Em dados federais ou em achismos, tá, das pessoas que partem de um senso comum das coisas que elas não entendem, né? Reflete sobre isso aí. Bom, aqui ó, uma pergunta interessante: o que as pessoas estão erradas sobre os ateus? O que será?
Um dos equívocos mais comuns sobre os ateus é que eles não possuem a moral que outros frequentemente atribuem à religião. Então, essa falácia, esse equívoco aqui eu já refutei no vídeo que eu fiz, o vídeo 600, tá? Que eu upei ele foi no domingo, fiz ele no sábado, né, na noite de sábado, mas upei ele no domingo de manhã, tá? Nesse vídeo eu refuto essa falácia aí. Bom, numa pesquisa de 2019, 44% dos residentes dos Estados Unidos disseram que a crença em Deus era necessária para ter moral e ter bons valores, né? Para ser moral e ter bons valores. Em outros países, essa proporção é muito maior. Ou seja, então, essas 44% de pessoas, esses 44%, né, conforme diz essa estatística, diz que a crença em Deus é necessária. Porém, o que mais vemos no mundo real são pessoas que possuem uma religiosidade específica cometendo grandes atrocidades aí, né? Muitas pessoas parecem que evitam falar sobre isso. Bom, então vocês podem ver que esse ponto de vista ele não faz muito sentido no mundo real, né? Se a gente for analisar pela lógica, né? Se a gente for analisar com base em estatísticas, dados, pesquisas, a gente vai ver que é totalmente o oposto do que as pessoas costumam dizer. Bom, então, um rapaz aqui, Williamson, está muito familiarizado com essas noções. Quando ele começou a conhecer líderes religiosos no seu estado, através do seu trabalho com a comunidade de pensamento livre da Flórida, ele lembra de um membro do clero que perguntou a ele o que impedia ele de matar as pessoas se não acreditasse num poder superior. Então, olha só, preste atenção nessa pergunta, né? Muitos cristãos, muitos teístas costumam perguntar o seguinte: se Deus não existe, então tudo é liberado. O que te impede de matar uma pessoa se você não crê em Deus? Ou seja, eles acham que, tipo assim, eu preciso apelar ou recorrer a um Deus ou uma divindade específica, tá entendendo? Pra mim não matar uma pessoa. Tipo, você percebe que não faz muito sentido? Tipo, qual é a lógica de eu matar uma pessoa? Tipo assim, matar uma pessoa é errado e imoral, independente se existe um Deus ou não. Porque de acordo com a nossa convenção social atual, existem leis, tá, judiciais, tá, que são estabelecidas para proporcionar uma segurança jurídica para a população. O legislador ele coloca leis, e se você quebrar essas leis, você pode ser prejudicado, certo? Ou seja, se você tirar a vida de alguém, né, o que é ilegal perante as leis que o Estado estabelece, você pode pegar uma cadeia, você pode pegar tantos anos de cadeia, tá entendendo? Então, é algo errado, não é algo aceito, tá entendendo? Continuando aqui, ó, na verdade, vários estudos sugerem que os ateus não são mais imorais do que as pessoas religiosas. Preste atenção nesse trecho. Vários estudos sugerem isso. Os ateus não são mais imorais do que as pessoas religiosas. Eles também têm tanta probabilidade de participar da vida cívica quanto aqueles que são afiliados religiosamente e têm a mesma probabilidade de se comprometer com o serviço comunitário, né, de acordo com uma recente pesquisa aí sobre não religiosos. Ou seja, vários estudos indicam que os ateus eles podem ser tão morais, civilizados e justos quanto os religiosos, visto que no mundo real pessoas religiosas costumam cometer crimes e atrocidades aí que, tipo assim, são impensáveis de se cometer, certo? Bom, como os ateus se definem por aquilo em que não acreditam, é difícil generalizar aquilo em que acreditam. Nas palavras do comediante e ateu declarado Ricky Gervais, né? Ricky Gervais, no Twitter, né? Ele diz o seguinte, ó: dizer que ateísmo é um sistema de crenças é como dizer que não esquiar é um hobby. Ou seja, você dizer que para ser ateu é necessário fé, como eu vejo muitas pessoas aí falando equivocadamente, de que não, para ser ateu tem que ter fé para não acreditar em Deus, é a mesma coisa que dizer que careca é cor de cabelo. Tá entendendo? É uma frase contraditória na sua própria essência, tá entendendo? Bom, devido ao estigma social que os ateus podem enfrentar nos Estados Unidos e em todo o mundo, algumas pessoas têm sentimentos complicados sobre o termo, né? Disse o Nick Fish, presidente da organização American Atheists, que traduzido seriam ateus americanos, né? Ou ateístas americanos. Muitas pessoas que se enquadram na definição de ateu não se identificam como tal, mas preferem termos menos conflituosos, como agnóstico
humanista ou livre pensador. Por quê? Infelizmente, na nossa sociedade atual, há pessoas que elas se sentem assim um pouco inseguras de se declararem ateus ou ateus publicamente, tá entendendo? Pelo medo do preconceito e por receio do estigma que vai receber. Porque infelizmente, mesmo o nosso estado sendo laico, ainda existe um grande preconceito contra pessoas ateias que escolhem não acreditar em Deus. Escolhem não, né? Elas concluem, tá entendendo? Que talvez Deus não exista e preferem não acreditar que existe. E por boas razões, inclusive, tá? Até porque o ateísmo ele não é uma escolha, ele é uma conclusão. Então, devido a esse estigma, esse preconceito, né? Devido a termos pejorativos, né? Muitas das vezes que os ateus sofrem, muitas pessoas preferem não se declarar ateias de forma direta, né? Para evitar conflitos mesmo, né? Bom, reflexo da intolerância religiosa, né? Enfim, espero que todos tenham entendido aonde eu quis chegar, né, com esse raciocínio, tá? Que eu impus aqui nesse vídeo. Espero que todos tenham entendido onde eu quis chegar. Bom, então tá aqui, ó, vou indicar esse vídeo aqui para quem ainda não assistiu, né, o que eu acho bem difícil. Muita gente aí assistiu o vídeo, muita gente deixou like, tá? Nesse vídeo aqui que eu fiz há 2 dias atrás, ser ateu é imoral? Assista até o final, você vê que a frase até rima, né? Mas é um vídeo interessante onde eu abordo essa questão com mais profundidade. Eu mostro nesse vídeo que a população carcerária brasileira, né, os detentos que estão nos presídios, boa parte são cristãos, ou são teístas, ou são pessoas que possuem alguma fé em Deus. Eles não são cristãos praticantes, não vão à igreja ou praticam rituais, né? Porém, se você perguntar para eles assim, pô, tu acredita em Deus? Ah, sim, acredito, né? Eles vão falar que acreditam, né? Então, boa parte da população carcerária tem isso, tá? Tem a crença em Deus, tá? E muitas das vezes pastores ou, sei lá, alguns membros de algumas denominações vão lá prestar alguma ajuda psicológica, né? E vão lá meio que pregar o evangelho para eles, para fornecer uma espécie de apoio, né? Vocês podem ver esse vídeo, eu falo isso com mais detalhes, indico aí para quem quiser assistir, tá? Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Por favor, deixe seu like se você gostou, peço encarecidamente. Deixe seu comentário abaixo, caso você concorde ou discorde do que eu estou abordando aqui. Inscreva-se no canal caso você seja novo. E é isso, eu vou ficando por aqui. Por hoje é isso, muito obrigado a todos, espero que todos tenham entendido. E até mais.